Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast Pare e Pense. É mais um episódio aqui conosco na mesa e o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Trazer uma palavra esclarecedora, para provocar você no sentido bom da palavra, a pensar um pouquinho sobre a sua fé cristã e como se aplica ela em várias áreas da sua vida. Então, faz um favor pra gente. Se você já foi abençoado por algum dos nossos episódios anteriormente, já clica no like aí, porque isso vai ajudar o algoritmo, isso ajuda o YouTube a espalhar mais essa bênção que tem sido o nosso podcast para outras pessoas também. Eu acho muito interessante porque se você compara o número de visualizações da maioria dos vídeos com o número de likes, o número de curtidas, é sempre muito drástico. A diferença, né? Muito. Eu fico pensando, será que esse monte de pessoa não gostou do que eles estão assistindo? Então, assim, se esse é o seu caso, talvez você passe despercebido, né? Muda isso daí, porque esse episódio de hoje vai ser muito bom para você e pode ser para outras pessoas também. Então, pastor, bem-vindo. Bom, Matthew. Bom demais ter o senhor aqui mais uma vez. Bom estar juntos, bom estar juntos. Vamos falar hoje sobre finanças. Vamos lá. Algo que, para mim, o senhor é um especialista. Tem falado há muito tempo, né, Matthew? Pelo menos. Vários anos já, né? Ajudando famílias, ajudando empresas, né? Ajudando igrejas. Ajudando pastores. Exatamente. Né? A como lidar, como organizar melhor, como cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Eu sempre gosto de pensar, quando eu penso em finanças, eu penso em dinheiro, eu penso assim, eu não sou dono disso. Primeira coisa que eu penso é, eu sou um mordomo. Deus tá colocando algo na minha mão para eu cuidar disso. Se eu acho que isso é um bom olhar. Eu acho que é excelente olhar. Porque, na verdade, para a pessoa poder entender isso melhor, basta ele pensar o seguinte: quando ele nasceu, era um nenenzinho que nasceu ali, que estava peladinho, não tinha nada, não é verdade? Quando ele morrer, ele vai num caixão e também não vai levar nada. Então não pode ser que tudo isso seja nosso. Sim. Porque se fosse nosso, carregaríamos conosco para sempre. Não é. Tem até um dito muito antigo que fala assim: eu nunca vi um caminhão puxando cofres e outras coisas, seguindo um cortejo fúnebre, né? Então a melhor ideia que eu acho, porque a Bíblia diz isso, nós somos mordomos, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo, os seus habitantes, tudo que nela há é do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, então tudo é de Deus. Essa colocação sua como mordomos foi muito boa, porque o mordomo cuida daquilo que é de alguém. Do outro, Cuida daquilo que é de propriedade de alguém, daquilo que é precioso para alguém. Nesse caso particular, nós cuidamos de algo que Deus nos deixa usar. Sim. Então, por isso que o senso de propriedade é muito grande. Porque o mordomo, ele cuida do carro do patrão, mas ele não dirige o carro do patrão. O mordomo cuida da casa maravilhosa, da mansão, mas ele não usufrui daquela mansão, né? Ele cuida, sei lá, da adega do dono da casa, mas ele não vai abrir uma garrafa de vinho porque não é dele, é do patrão, do dono da casa. Nesse caso, nós somos mordomos que Deus nos deixa usar aquilo que ele nos dá. E isso pode confundir a nossa cabeça e nos fazer pensar que somos donos das coisas. Mas, na verdade, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E nós somos apenas mordomos por um tempo. Pode durar um pouquinho, mas só mordomos. Isso aí já diz um pouco do coração do nosso Deus, né? Como ele é. Ele é um Deus gracioso. Né? Ele não só não dá só a tarefa, né? Ele nos deixa também aproveitar, né? Sim. Pastor, o que o senhor encontra, assim, de dificuldade em falar de finanças com pessoas do nosso caso, por exemplo, né? Brasileiros, imigrantes. Qual que é a primeira dificuldade maior que o senhor vê? Tá. Matt, eu acho que essa questão das finanças, antes de falar para você da dificuldade aqui, eu acho que nós temos um problema cultural com relação a finanças. Finança deveria ser ensinado no ensino médio. A pessoa está lá fazendo high school, ele devia ter uma classe de finanças. Os meninos, geralmente, aqui nos Estados Unidos, terminam a high school já devendo, porque eles têm um cartão de crédito que os pais geralmente tiram no nome deles. Os meninos não sabem usar, né? Mete os pés pelas mãos, gasta aquilo que eles não têm, enfim. Não há um ensino financeiro ou um ensino sobre finanças, não há uma matéria sobre finanças. Na minha opinião, deveria ser ensinado desde criança. Quantos jovens você conhece
que não sabem lidar com dinheiro. Eu conheço maridos que não sabem lidar com dinheiro. Conheço mulheres que não sabem lidar com dinheiro. Rapazes que conversam comigo e falam, pastor, eu tô pensando em casar, sair da faculdade, tô trabalhando, tenho o meu salário agora, mas eu não sei o que fazer, eu não sei lidar com finanças, né? Então, a maior dificuldade que eu encontro é um analfabetismo financeiro. As pessoas não sabem o que é, como que lida com finanças. Né? Então, essa é a primeira dificuldade. Alguns têm um padrão errado, porque copiou de alguém. Então copiou do pai, copiou de um tio, copiou de um amigo. Ora, e se o pai for um bom administrador, tá tudo certo. Mas se o pai for uma pessoa que vivia em dívida, esse menino vai acompanhar o mesmo padrão, porque ele copiou, ele não entendeu. Se ele copiou de alguém, ou se ele copiou da televisão, que dinheiro é para dar o que quer, aí ele compra um carro quando ele não tem um dinheiro para pagar, ele compra roupas caríssimas e faz uma dívida enorme no cartão de crédito. Quando ele vê, passaram-se anos, ele não tem economia nenhuma, ele não fez investimento nenhum e ele não tem nada. Então a minha maior dificuldade é, em primeiro lugar, isso. Eu vou chamar assim, né? É como se a pessoa fosse analfabeto, mas não de saber ler e escrever, um analfabetismo na área de finanças. O outro é a dificuldade que as pessoas têm de entender a diferença entre ganhar, economizar e investir. A pessoa diz assim, eu ganho bem, tá tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Primeiro que ele pode ganhar bem, mas ele pode gastar tudo. Então ele não aprendeu o segundo aqui, que é economizar. E pode ser que ele economize, mas ele nunca sai do lugar. Porque a economia em si não faz ninguém melhorar de vida. Olha, presta atenção no que eu vou te ensinar. Economizar é apenas um passo, mas ela não faz ninguém necessariamente ficar rico ou melhor de vida. O que faz isso? É o terceiro passo, o investimento. Então, nota que parece que volta no mesmo problema, Matheus, é não saber lidar com finanças. Então, dificuldade. Chega alguém perto de mim, eu pergunto assim, quanto que você ganha? A pessoa diz quanto que ela ganha facilmente. Eu digo assim, não, e quanto que você gasta? Ah, não sei, como assim, quanto que eu gasto? Não, quanto você gasta no mês? Qual o seu orçamento? Não sei nem o que é orçamento. Mas você não tem escrito quais são suas responsabilidades financeiras durante um mês, suas dívidas? Não tem. Então, esse desconhecimento do que é a economia, do que é ganhar, economizar e investir, acima de tudo, sobre não conhecer, por exemplo, o que eu posso fazer para o meu dinheiro render, né? Entender que o tempo é o melhor e o maior aliado de quem está investindo, de que quanto mais jovem, mais fácil. Olha, vou só dar uma comparação rápida. Se eu estivesse conversando aqui com um rapaz de 20 anos de idade, eu poderia dizer para ele assim, começa economizando 45, 50 dólares por mês. Vai, 50 dólares por mês, ok? Quando você estiver na época de aposentar, você vai ter uma excelente quantidade de dinheiro. Se eu estivesse falando com uma pessoa de 40, eu já teria que falar para ele, economiza 250 a 300. Se eu estiver falando com uma pessoa de 50, eu tenho que falar para ele de 500 a 600. Viu como que o tempo tá? Então, uma pessoa de 50 pode falar, eu não tenho 600 dólares para economizar por mês. Se ele tivesse começado aos 20, ele teria economizado com 40, 45 ou 50, por exemplo. Entende? Pastor, interessante isso que o senhor falou, porque muitas pessoas respondem isso mesmo, né? Não sabem para onde que o dinheiro tá indo. Isso. Não tem um orçamento, não tem um budget. Né? E eu lembro de uma frase que eu ouvi, não sei se foi o Dave Ramsey, algum curso que eu fiz online mesmo, né? Sobre finanças. E o cara falou assim, if you don't tell your money where to go... Eu falo isso sempre nos meus cursos de finanças. Se você não sabe para onde o seu dinheiro está indo, ele vai te informar depois para onde ele foi. Exatamente isso. Eu falo sempre isso. E esse é o orçamento, Matheus. O orçamento. As pessoas dizem assim para mim, quer ver um outro erro grande? As pessoas dizem assim, não, eu tenho tudo aqui na cabeça. Na cabeça não vale, na cabeça não te dá um raio-x, na cabeça não te dá uma visão, na cabeça não deixa você ver, por exemplo, áreas específicas que você está gastando muito. Eu já aconselhei pessoas que falavam assim, não, mas eu não gasto com nada desnecessário, e eu sei onde é que eu gasto. E eu dizia, então tá, vamos construir esse orçamento juntos. E aí a gente começava a fazer um orçamento familiar juntos. De repente, eu notava, no caso de uma mulher,
uma conta de salão de $700 por mês, por exemplo. Ela não tinha noção que ela gastava $700 por mês com salão de beleza. E eu me lembro que eu até perguntei assim para uma delas, falei, escuta, eu não sei preço de coisas de mulher, mas é necessário 700 mesmo? Vamos ver. Nós conseguimos reduzir para 300 e pouco, cortamos no meio praticamente, né? Então, na cabeça não vale, tem que estar no papel. E dizer assim, eu sei, também não vale. Legal. Tem que estar lá. Então você acha que é melhor você fazer um orçamento antes do mês começar ou depois que o mês já passou? Tá. Ou os dois? Eu acho que você faz um orçamento para o ano. Você faz um orçamento independente se você está no início do ano, no meio, no fim, no início do mês, no meio ou no fim. Você faz um orçamento que vai contemplar as seguintes áreas, Matheus. Muito importante isso aqui. Eu gosto mais de falar sobre orçamento por causa disso. O orçamento tem que contemplar algumas áreas. As áreas fixas, ok? As áreas sazonais, eu vou explicar daqui a pouquinho, e algumas outras áreas extra, fixas. Por exemplo, né, só para dar alguns exemplos, o aluguel ou o mortgage da casa, a conta de água, de luz, de cable, de internet, a gasolina do carro, a prestação do carro, né, se paga a escola, seja da pessoa, seja das crianças, tudo que for fixo, tudo aquilo que acontece todo mês tem que estar ali. Tem coisas que são por quarter, são cada 3 ou 4 meses, ou 2 vezes por ano só, semestral. O que você faz? Soma os valores, vamos supor que seja 4 prestações por ano. Soma as 4, divide por 12 e coloca como se fosse mensal. Aí a pessoa me pergunta assim, mas aí no mês não vai sair aquele dinheiro? Não, ele não vai sair da conta, ele vai sair do papel. A conta apenas é um espelho do papel. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, tudo. Sazonal, o que é? Quer ver uma coisa que ninguém... Você tem um menininho. Sim. Você tem um menininho. Vocês são convidados de vez em quando para festinha de aniversário de criança, não é? Vocês vão de mão vazias? Não. Compra um presentinho, né? Então vamos supor que você gaste, sei lá, $25 num presentinho. Mas se você for convidado para 10 festinhas, são 250. Entende? Sim. Quer ver um outro exemplo? A pessoa não considera, por exemplo, Natal. É uma vez por ano só, não tem Natal todo mês. Mas para quantas pessoas você dá presente? Pensa, meu pai, minha mãe, minha esposa ou meu marido, meus filhos, um amigo muito chegado. Ok, ponha preço nisso, que você vai ver como que é considerável. E aí você pega aquele valor, e são o que eu chamo de despesas sazonais. Páscoa, por exemplo. Tem gente que gosta de dar presente na Páscoa. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, celebração de aniversário de casamento, né? Aniversário de filhos. Tudo isso são despesas sazonais que precisam estar ali, né? Outra coisa, se a pessoa, por exemplo, tem uma despesa fixa com um advogado ou com alguma coisa, tem que colocar lá. Imposto de renda, Matheus. Todo mundo que trabalha tem descontado na fonte o seu imposto de renda, né? O que a gente chama aqui do gross e do net. O imposto de renda é descontado. Mas, às vezes, no final do ano, quando você vai declarar, você vai pagar. Sim. Né? Então, baseado no ano anterior, que essa é uma coisa importante. Como é que eu sei o que eu vou pagar de imposto nesse ano? Não, você ainda não sabe, mas você tem um padrão referência. Qual que é? O ano passado. Se o ano passado você pagou 1.000, calcula 1.000 para esse ano. Se der 800, você tem um superávit. Se der 1.200, você vai ter que apertar em algum lugar para completar. Mas tem um padrão, né? Então, assim, tudo, troca de óleo de carro, é fácil de ter uma ideia. Vamos supor que as pessoas sabem que a cada 5.000 milhas precisa trocar o óleo do carro, né? Então, vamos supor, a cada 5.000 milhas. Eu dirijo, sei lá, acho que 5.000 milhas eu coloquei pouco aqui, né? Vamos colocar, sei lá, 20.000 milhas ou 15.000 milhas. Eu dirijo 15.000 milhas por mês. Então, você vai trocar o óleo do seu carro uma vez por mês, são 12 vezes no ano. Né? Um exagero, porque não é esse tanto. Mas só para a pessoa entender que todo gasto precisa estar ali no orçamento. Para nós que somos cristãos, até o dízimo, a oferta que você dá, porque você está colocando no papel para fazer um raio-x. Aí, de um lado, você tem as suas entradas. Por exemplo, eu ganho X de salário, mas eu ganho também bônus uma vez por ano, e o valor de referência meu foi 500 que eu ganhei o ano passado, por exemplo. Ponha tudo ali, e do outro, todas as despesas. Aí lá embaixo, na conta de cá da esquerda, que no meu caso da esquerda é a entrada, vai estar 1.000, por exemplo. Aí eu vou olhar o gasto. Se a despesa está 1.100,
eu preciso começar a fazer cortes. Se a despesa está 800, significa que eu tenho um superávit. O que eu vou fazer com ele? Ele vai gerar a minha economia e o meu investimento. Legal. Entendeu? Sim. Então, assim, de uma forma bem simples colocando, né? Sim. Você falou até do dízimo, né? E pra mim, eu penso dízimo, eu penso prioridades. E aí, eu acho isso importante a gente falar um pouco sobre isso, porque tem vezes que a gente tem prioridades diferentes sendo casados. Isso. Por exemplo, o esposo acha que não, é importante eu ter um dinheiro pra isso. E a esposa acha, não, isso aí é um waste of time, é um waste de dinheiro. A gente acha que a gente não deveria gastar dinheiro com isso. Como que o senhor ajuda um casal a entrar num acordo comum, achar algo que... um common ground, tomar uma decisão... Quando Mateus, tá tendo... aí pra nós que somos cristãos não tem outro jeito. A pessoa tem que voltar pra Bíblia. Ok. Eu, durante esses anos todos falando sobre finanças, aconselhei muitos casais que não combinavam em nada. Um que não sabia o que o outro ganhava, casais que não concordavam em colocar o rendimento juntos, casais que não concordavam com investimentos. Aconselhei um casal uma vez que a mulher falou, não, ele faz os investimentos dele, eu faço os meus, porque eu não concordo com ele. Por exemplo, no caso deles. Ok. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Porque talvez você vai ouvir esse podcast e vai pensar onde é que esse povo tá. Nós moramos nos Estados Unidos. Então, cada dinheiro que sobrava, ele comprava um bezerro ou uma bezerra e botava na fazenda do tio que ele tinha lá no Brasil. Deve ter até hoje o tio. E ela falava, não concordo, por algumas razões. Primeiro, essa terra não é nossa, é do tio dele. Eu não sei até que ponto o tio dele é confiável. Porque o tio dele pode entrar num problema financeiro e ver aquele tanto de gado no pasto e falar, vou vender isso aqui para acudir essa dificuldade. Não tô nem falando que o homem é desonesto. Às vezes ele pensa assim, eu vou vender aqui, vou acudir essa necessidade, depois eu ponho o dinheiro de volta, dá uma zica qualquer, não consegue, foi embora. Então ela falou, não concordo por isso, não concordo porque nós não vamos voltar pro Brasil tão cedo. Esse bezerro vai crescer, vai virar boi, vai ter que matar, ou vai virar vaca, vai parir, vai ter que ir para algum lugar. Nós não estamos lá para fazer isso. Por quê? Terceiro, entre nós, a gente conversa, ele fala que nem sabe se quer voltar para o Brasil, então por que nós estamos comprando coisa lá? Então ele faz os investimentos dele no bezerro, do jeito que ele quiser, eu vou fazer meus investimentos aqui, porque eu acho que nós vamos ficar aqui, tal. Parece muito... racional, mas é completamente antibíblico. Legal. E eu não estou dizendo que tem nem que comprar bezerro e nem que fazer o de cá. O que eu estou dizendo é que precisa ter concordância entre marido e mulher. Aí vamos voltar na base mesmo. Quando um casal de namorados, por exemplo, por isso que o custo de noivo é tão importante, tem que falar de finanças no custo de noivo, tem que perguntar sobre dívida, tem rapaz que entra no casamento devendo 150 mil... Aí começa, aí casa e fala assim, ó, nós precisamos juntar o dinheiro de nós dois para pagar a minha dívida. Aí a minha fala, não, mas quem fez a dívida foi você. Eu não tava lá na época dessa dívida, não. Eu já aconselhei gente assim, ó, depois que você pagar os 150, a gente começa a juntar juntos. Uau. Já várias vezes, mesmo. Vice-versa, tanto do rapaz quanto da moça. Porque você sabe que é comum gente sair da faculdade aqui com a dívida relativamente grande. Sim. Então a pessoa diz assim, não foi eu que fiz essa dívida, porque às vezes o outro nem estudou, ou às vezes estudou e não teve dívidas, conseguiu sair sem pagar. E aí ele diz, não, depois que você acabar de pagar a sua dívida, a gente coisa. Porque pessoas saem da faculdade aqui, algumas com dívida considerável, valor de um apartamento, por exemplo. Sim. Né? Então, tem que voltar para a base. O que a Bíblia fala sobre finanças na família? Quem é que administra o dinheiro? Como é que é administrado? Bom, então vamos voltar. Primeiro a Bíblia fala que o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a casa dela, os dois se unem e se tornam uma só carne. Legal. Então não pode mais existir minha coisa, sua coisa. Agora é nosso. Nós somos um. Somos um, é nosso. É tudo nosso. Né? Você já viu, você conversando com pessoas casadas que usa tudo na primeira pessoa do singular? Sim. Né? Quando é pessoa próxima de mim, eu corrijo. Isto. Eu corrijo. Porque chega a ser assim, ofensivo, não é? Ó, eu comprei isso. Essa é a minha mesa, essa é a minha, isso, meu, aquilo, meu... Não, é nosso, somos casados, é da família, né? Então, o primeiro princípio bíblico é esse. Homem e mulher se tornam uma só carne. Se é uma só carne, tem que ser uma só bolsa. Isso. Um Um só lugar que a gente põe o dinheiro. E agora que eu preciso fazer, vírgula, explicar... Porque
Porque tem ouvinte que vai falar assim, meu senhor não sabe, meu marido já quebrou tantas vezes, minha mulher já quebrou tantas vezes. Situações específicas a gente trata de forma específica. Sim. Exceções são exceções. Eu tô falando da regra. Regra é uma bolsa, Mateus. Eu ganhei, ponho lá. A Ana ganhou, põe lá. Dessa bolsa sai para cuidar do bem-estar da nossa família, para pagar as coisas que dizem respeito à nossa família, aos gastos dela, aos meus gastos, aos gastos que nós temos em comum, enfim. Né? Então, quando há quebra de princípio bíblico, o que a gente faz? A gente fica tentando colocar curativo, colocar band-aid, mas a quebra do princípio vai ter consequências, né? Tá, então, segundo princípio, né? O primeiro é que deixa, que se torna um só. O segundo é que tem uma bolsa só. Qual é o terceiro? É que a gente tem a mesma percepção de dinheiro. A mesma percepção de dinheiro. Nós temos que conversar isso diante de Deus. Tem gente que vem de uma família muito mão aberta. Você conhece pessoa pão dura? Sim. Então, gente que você vai no restaurante com ele, você leva um neném de colo, ele quer dividir pela cabeça até do neném também. Então, aí casa um assim com o outro, começa a dar conflito. Né? Eu já... tantas experiências, por exemplo, uma vez um casal que discutia muito porque a menina, a mulher, gostava de dar um tip melhor, uma gorjeta melhor no restaurante. E o cara era muito fechado para isso. Aí ela fala, mas não é justo, o que você tá dando é até vergonhoso. Então, tanto de coisa. O que a Bíblia fala? Para que é o dinheiro? O dinheiro é para pro nosso sustento, não nessa ordem, mas o dinheiro é para o nosso sustento, o dinheiro é para o nosso prazer, o dinheiro é para a gente ajudar os outros, o dinheiro é para trazer honra e glória para Deus. Então, meu bem, o que nós fizermos com o nosso dinheiro tem que cair numa dessas categorias, tem que honrar e glorificar a Deus, tem que fazer o bem para as pessoas, tem que fazer o bem pra gente, porque o avarento nem prazer ele tem. Ele não compra uma roupa que ele gosta, ele não come uma comida que ele gosta, ele não faz um passeio com a família. Aqui eu atendi pessoas que poderiam ter feito passeios belíssimos, nunca foram uma vez sequer na Flórida para não gastar do dinheiro. Então estão quebrando princípios bíblicos, que é o dinheiro é o nosso dono, o amor ao dinheiro, né? Então, o outro princípio é esse, Mateus. Se quebrar esse princípio, nós não podemos amar o dinheiro. Nós devemos saber usar o dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, querendo ter muito disso, vão cair em tentações e ciladas. Então, como é que eu identifico isso? Como é que o senhor ajuda alguém a identificar? Fala, cara, você não tá amando o dinheiro demais? Mateus, não é difícil. A pessoa que ama o dinheiro, ela tem muita dificuldade de ajudar qualquer pessoa. Tô falando com dinheiro. Estender a mão, tirar e falar, tá aqui. A pessoa que ama muito o dinheiro, se ele é membro de uma igreja, se ele é um cristão, dificilmente ele é um dizimista ou um contribuinte, um ofertante. A pessoa que tem amor ao dinheiro tem muita dificuldade de satisfazer os prazeres próprios dele e do cônjuge. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que não compra um sofá há 14 anos, por exemplo. Embora a esposa mostre para ele, olha, tá ruim, a gente senta, tá desconfortável, tá feio, tá sujo. Ele responde assim, não, mas o sofá ainda tá inteiro. Ué, inteiro ele vai ficar, não é possível, só se cair um raio quebrar esse raio desse sofá. Você vai vendo nos apegos, sabe? Você conversa sobre um sonho, vamos supor, você gosta. Eu, no meu caso, por exemplo, eu gosto mais de bicicleta. Eu converso sobre uma bicicleta, o cara fala, não, nunca eu compraria uma bicicleta desse preço. E nós não estamos falando de bicicleta cara, estamos falando de alguma coisa dentro da possibilidade do orçamento de cada um. Então, o amante do dinheiro, ele não controla o dinheiro controla ele. Controla o que ele vai gostar, controla o que ele vai fazer, controla como ele vai gastar, como ele vai usar o dinheiro dele. E isso é uma tristeza, Mateus, porque Jesus disse que esse dinheiro aí tem um senhor que está mandando na vida da pessoa, e esse senhor, o que aparece na Bíblia, é uma entidade espiritual, né, chamada Mamon. Sim. Pastor, algumas semanas atrás, eu falei sobre o dízimo aqui na nossa comunidade. Isso, eu ia até fazer referência de uma coisa que você falou, que eu achei muito legal. Talvez é a mesma coisa que eu vou falar. Do ter pra dar, né? Sim. Se a gente não tiver pra dar, Mateus, qual que é o ponto?
ter só pra gente, eu achei muito bacana. Eu ia até mencionar isso mesmo. Que isso é um princípio que o Senhor Jesus instalou, né? Que a gente tem essa visão do evangelho de Jesus sendo o evangelho de upside down, de cabeça para baixo, né? Porque a gente tá acostumado, a gente gosta de ganhar coisas. Sim. A gente gosta de receber as coisas. O Senhor Jesus veio, ele falou o contrário. Pra gente. Melhor. Então ele fala assim, não é que não é bom receber. Ele não falou isso. Ele não falou que é ruim ganhar as coisas. Ele falou que é melhor dar do que receber, Só exatamente. que não tem como a gente dar se a gente não está organizando, se a gente não está... Again, o que o senhor falou, né? Sim. Se a gente não está dizendo pro nosso dinheiro onde que ele está indo. Se a gente só está olhando depois para onde que o dinheiro foi, a gente não tem controle sobre ele. Então, assim... Eu acho que o senhor ia falar um pouco mais sobre budget. Como é que a gente organiza a nossa vida? Mas veja o quanto que é certo isso aí que você está falando. A pessoa... Tem gente que não dá, não é nem porque não quer, não gosta, não concorda. É porque não tem. Por que não tem? Porque tá com a vida financeira tão desorganizada. Você já viu gente que passa no vermelho todo mês? É incrível. Eu não sei como é que a pessoa sobrevive debaixo de uma... pressão sobre essa. Então, a organização, o budget, e eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre, principalmente, o economizar e o investir, é o que vai me habilitar a doar. Entendeu? Sim. É o que vai me habilitar. Todos nós temos para dar, Matheus. Todos nós temos. Quantias diferentes, momentos diferentes da vida, mas todos nós temos. Quando uma pessoa chega assim e fala, eu não tenho um centavo, a vida... Salvo qualquer incidente que tenha acontecido, a vida financeira dessa pessoa está totalmente desorganizada. Totalmente desorganizada. E o problema, já que 2 semanas atrás nós falamos sobre finanças no casamento, na semana passada, né? Semana passada. Sobre casamento, comunicação, coisas que estragam o casamento. Você sabia que, estatística aqui dos Estados Unidos, né? Então vale pra cá. Mas eu acho que isso se aplica a outros lugares do mundo. Mais casais se separam nos Estados Unidos por problema financeiro do que por traição conjugal. Mais, Matheus, por problemas financeiros do que por traição. Aí alguém perguntou uma vez assim, mas como? Como? Se a traição conjugal é algo tão forte, é porque a dificuldade financeira vai colocando estresse no dia a dia. No dia a dia. Casais perdem a comunicação, casais começam a se agredir, a casa fica pesada, o ambiente fica triste, vai gerando uma situação que em si destrói o casamento. Pra mim, eu lembro, acho que é o livro The Meaning of Marriage, do Tim Keller, o propósito do casamento. Ele diz que o pior sentimento que se pode ter num casamento não é a raiva, não é... Ele até menciona a traição, né? Que pode causar muita tristeza. Ele falou, a pior coisa que se pode experimentar num casamento é a indiferença. Que eu creio que é o que acontece quando você já tentou tantas vezes organizar as finanças, tentou tantas vezes talvez conversar com o esposo ou com a esposa sobre a gente precisa organizar, a gente precisa melhorar, a gente precisa take a hold of this, né? Handle, manejar esse negócio melhor e não consegue, que você começa, não vou nem falar sobre isso mais. É isso aí. Não, começa e vai, a criar indiferença. Afasta no diálogo, e nós falamos no outro podcast nosso que o princípio do fim do casamento é quando o diálogo acaba, Matheus. Quando nós não temos condição, capacidade de dialogar sobre um problema e tentar em Deus e um com o outro buscar a solução. Esse é o princípio do fim. Então, nas finanças, quando esses embates são muito, eles geram algumas coisas que eu, ao longo da minha vida como consultor financeiro, guardei isso. Primeiro, é isso aí, indiferença. A pessoa fala, olha, quer saber? Whatever. É isso aí, é desse jeito, aqui vai assim. Isso rouba sonhos. Isso mata percepções, perspectivas. É muito ruim. Segundo, é desconfiança. Porque a pessoa começa a não acreditar mais no outro. Não é só não acreditar na palavra. É não acreditar que pode haver mudanças. É não acreditar que essa pessoa não está gastando o dinheiro em outro lugar. Por exemplo, várias famílias que eu ajudei, a mulher virava para mim e dizia assim, ele deve ter uma outra mulher. Falava pro homem. Ele deve ter uma outra família. Mas por que a senhora acha? Mas porque o dinheiro não sobra. E ele tenta explicar, mas nada faz sentido. Ele deve estar gastando em algum outro lugar. Outras vezes eu ouvi que devia estar gastando com os amigos. Devia estar saindo pra farra, pra festa, enfim, né?
dando presente escondido para os pais. Já ouvi de tudo que você pensar. O ponto é, o desequilíbrio financeiro vai minar uma relação, vai afastar o casal e vai fazê-los viver em pecado. Porque se um casal, cada um cuida do seu dinheiro da maneira que quer, do jeito que quer, sem que o outro tenha influência ou participação, isso não é casamento, Mateus. Não é. Eles têm um contrato de vida a dois, mas eles não têm casamento. Eu não sou contra, vírgula, até em determinadas condições que o casal tenha separação de bens. Okay. Até concordo, dependendo. Por quê? Existem pessoas que teve problema com o imposto de renda, por exemplo. Sim. Não pode ter propriedades no nome. Então é melhor fazer... tem pessoas que quebrou, teve falência, bancarrota. Tem pessoas que podem vir atrás dos bens deles. Então, existem situações que precisam ser analisadas dentro daquele escopo. Sim. Mas um casal, fora dessas circunstâncias excepcionais, eles podem ter um contrato de convivência mútua, mas eles não têm um casamento porque estão quebrando princípios. E perde então, a beleza, nota, é tudo lá de baixo, né? É tudo lá de baixo, é construir a base. O que a palavra de Deus diz? Ela diz isso. Então nós vamos fazer isso, nós vamos solidificar assim, né? Por exemplo, a questão do budget. E isso é uma questão de economia simples, mas em Lucas 14 diz assim, qual de vocês que começa a construir uma torre sem fazer os cálculos para ver se vocês têm o dinheiro para terminar? Olha que pergunta tão simples. Por quê? O mesmo texto responde. Porque vai que você começa e dá lá no meio do caminho, 3/4 do caminho, você vê que não tem dinheiro para terminar. Diz o texto que você vai ser envergonhado perante a cidade. Então, fazer cálculos. Eu tenho um dinheiro que dá para fazer isso. Tem gente que assume dívidas sem saber se tem um dinheiro para pagar. Tem gente que compra coisas sem pensar se deveria estar comprando naquele momento por causa da situação que está vivendo, entende? Sim. Então é esse versículo de Lucas 14 que nos ajuda a criar esse orçamento. Isso vai facilitar, às vezes, você tem que olhar para o orçamento. Eu e a Ana fizemos isso várias vezes, olhar e dizer assim, queríamos tanto uma coisa, por exemplo, mas não fizemos, porque não podíamos fazer. Uma vez, você não estava aqui na igreja ainda, tem muito tempo, isso é a primeira vez que nós fomos na Europa. Fomos eu, a Ana, a Sara e o Pedro. O Pedro era pequenininho, a Sara era maiorzinha, mas também era pequena, enfim, e nós fomos. Aí, quando eu cheguei, muita gente me perguntou, pastor, como é que foi, como é que você fez e tal? Eu falei, tem 10 anos que nós estamos fazendo essa viagem. 10 anos. Por quê? Tanto eu quanto ela queríamos ir, então nós começamos a fazer uma coisa que eu posso até ensinar aqui hoje, se der tempo também, um envelope chamado Nossa Viagem, ou Viagem dos Nossos Sonhos. Então, ali, demorou. Aí alguém vira pra mim e fala assim, mas 10 anos. Ué, eu não morri, 10 anos se passou, e nós fomos. E fizemos tudo que a gente queria fazer. Tudo. Eu tenho até uma foto, porque eu falava que um dia eu ia tomar um cappuccino sentado na Avenida Champs-Élysées, num daqueles barzinhos franceses, né? Aí chegamos assim perto do Museu do Louvre e tem lá uns cafés muito bonitos e eu pedi um cappuccino, sentei, todo mundo não tava nem lembrando. A Ana foi e tirou uma foto e ela foi falar, ó o sonho realizado, né? Que a gente não tava, naquele momento, tava nem pensando. Mas é possível, Método, porque tem planejamento. Mas não posso, por exemplo, decidir hoje, vou para a Europa agora e sair feito... Até posso, mas vai fazer uma dívida. Né? Sim. E às vezes a dívida vai gerar estresse lá na frente, porque você vai ter que fazer cortes em outras coisas essenciais. Eu vivi isso, pastor, porque o meu pai é muito bom com finanças e ele chegou a ser gerente de loja e tal. E eu terminei a faculdade aqui nos Estados Unidos, meus pais sendo ilegais, trabalhando muito, né? Sem nada de dívida. Tá vendo? Nada de dívida. Graças a Deus. Meu pai era isso. Tudo no papel. Tinha hora, qualquer recibo. Comprava uma coxinha, ele pegava o recibo. Era a época que não tinha nem... a gente não tinha aplicativo pra checar, né? Ele pegava o recibo. Chegava em casa, ele falou, não, só um minuto. Aí ele ia lá botava lá pra ver se dava. Tudo porque às vezes naquele mês ele ia ter que deixar de, sei lá, tomar um café pra ajudar no pagamento da sua mensalidade. Aí alguém me fala assim, mas o que um café atrapalha? Um café não atrapalha, mas um café, uma coxinha, um negócio, um a outro, um aqui, um acolá. Quando você soma, dá um volume. Sim. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma conta simples. Vou até pegar a calculadora aqui, só pra gente poder ajudar o pessoal que estiver com a gente. Vamos imaginar, aqui na igreja, quando nós estamos aqui juntos, a gente toma pelo menos 2 cafés aqui durante o dia, né? Sim.
Mas vamos supor que nós não tivéssemos aqui um lugar para fazer o café. Nós íamos ali comprar um café, né? Então vamos pegar um café do Starbucks vamos pegar um café do Starbucks, 3,75, um café pequeno. Mas você vai dar só 0,25 de gorjeta para a pessoa. Que não é nada, uma corazinha só que você vai dar. Geralmente a gente dá mais, né? Mas deu $4, certo? Certo. Vamos supor que você toma esse café 2 vezes por dia, um de manhã e um à tarde, ok? $8. Se você fizer isso de segunda a sexta só, vezes 5, você gastou $40 na semana. Mas se você fizer isso todos os dias, Mateus, você vai ter um gasto de $174 por mês. Em café. Em café. Aí você fala assim, mas como é que o meu café atrapalhou? Não é que o seu café atrapalhou, é que o café veio no montante. E o que eu falei? Eu falei só 2 cafés. Só 2 cafés. Quer ver uma outra coisa? Por exemplo, rapidinho. Eu venho trabalhar e não trouxe meu almoço. Então vou comprar ali. Então vamos pôr um almoço a 15. Que nem sei se dá mais um almoço a 15, mas vamos pôr 15. 15 vezes 4, vezes 52, dividido por 12, você tem 260 no mês. Uau! Não estou dizendo que é para todo mundo ficar comendo a comida de casa, mas às vezes tem época que você tem que falar assim, eu preciso fazer uma marmita e levar para o trabalho. Porque fizemos um jantar em casa, tem comida. Então eu vou separar um pouco que eu vou levar para o trabalho amanhã, vou esquentar lá na cozinha e vou comer. É para fazer isso a vida inteira? Não, mas tem um momento que tem. Sim. Porque esses 260 vai dar para pagar a faculdade. Pode ter certeza que foi isso que seu pai fez. Às vezes, ao invés de comprar o lanche, ele comeu o lanche e levar de casa. Às vezes, ter comprado o café, ele comprou uma garrafinha térmica, fez o café em casa e levou. Mas eu não quero viver assim. Ok, você não quer viver assim? Ou você não quer viver assim temporariamente e depois ter o que você vai ter lá na frente, né? Eu tenho um livro do economista brasileiro muito bom chamado O Valor do Amanhã. Do Eduardo Gianetti. E o que ele fala é o seguinte, a maioria das pessoas, não é que elas não sabem economizar nem nada, não. O que elas não querem é trocar o prazer imediato pelo prazer que vai demorar um pouquinho. Esse é o ponto. Não, eu também quero poder ir ali e comprar minha comida, ao invés de eu ter que trazer a marmita de casa. Mas às vezes, nesse momento, eu não vou poder. Mas se eu fizer isso agora, quem sabe daqui a 1 ano eu posso estar fazendo outro. Entende? Sim. É você dar um delay, você retardar um pouquinho aquilo que você entende como gratificação para o momento adequado. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E foi interessante que o senhor estava falando sobre muitas vezes o esposo não tem essa confiança na esposa, a esposa não tem esposa, porque isso é outro conceito bíblico. Né? É o aplicar o evangelho, é trazer as coisas para a luz. Mesma coisa que o senhor acabou de falar, é que a gente salvar a gente escolher o melhor que vai vir depois, em vez de ficar naquilo que vai me dar prazer agora. É um princípio bíblico sendo aplicado nas finanças. A gente até ter controle dos próprios desejos nossos. Que aí, vou voltar na história da viagem nossa para a Europa. Quando nós voltamos, Neto, eu tinha 0 de dívida. 0. Fui, voltei, 0 de dívida. Por quê? Porque eu comprei as coisas com o dinheiro economizado, o dinheiro de gastar lá já estava no orçamento. Então, fomos e voltamos, era como se nós tivéssemos ido aqui em Boston, dar uma volta de carro e voltar. Não tínhamos despesa, gasto nenhum. Aí tem um outro ponto muito importante, Neto. Porque nós estamos falando muito da aplicabilidade da Bíblia e tal, e vem algumas pessoas conversarem comigo e elas dizem assim, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Quem tem que cuidar das finanças sou eu. Ok. Aí eu faço uma pergunta, você sabe se é bom de finanças? Quem é melhor dos dois? Aí a mulher logo fala, nesse caso, né? Não, eu sei. Eu sei. E eu pergunto pro cara, você concorda? Não concordo, ela é muito melhor. Por que então não ser ela que cuida das finanças? Mas aí eu tô deixando de ser o homem da casa? Não. Aí você tá deixando de ser burro. Você tá sendo inteligente. Tá deixando de ser burro. Deixa ela fazer o orçamento. Não é ela fazer o orçamento. O orçamento nunca se faz sozinho. Daqui a pouco eu falo isso, é a 2. Mas deixa ela controlar o dinheiro. Porque tem mulher que é muito melhor do que homem. Foi treinada para isso, cresceu num ambiente que ensinou. Ou tem o dom natural, por exemplo. Só para você ter ideia, eu dou aula de finanças há 28 anos. Meu pai eu perdi quando eu tinha 13 anos de idade. Papai nunca me ensinou
fazer isso ou aquilo com dinheiro. Ok. Mamãe, nunca. Eu aprendi por mim. Tem pessoas que têm esse dom natural, tem pessoas que buscam conhecimento para isso. Por que não? Se for o homem, é o homem. Se for a mulher, é a mulher. Tá tudo certo. Yeah. Né? Agora, princípios básicos para isso dar certo. Né? Primeiro, transparência. Transparência. Esse negócio de ficar perguntando, meu bem, cadê o dinheiro? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, meu bem, tá tudo aqui. Se você quiser, pega aqui, dá uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, eu tô aqui para explicar. E assim, sabe aquela irritabilidade quando alguém pergunta assim, mas você gastou 100 dólares, por exemplo, com tal coisa? Aí vira briga? Não, total transparência. Legal. Esse é o princípio básico. Segundo, é altruísmo. Ninguém pode estar olhando em seu próprio favor. Eu tô partindo do pressuposto que é um casal que se ama, que quer bem o próximo, né? Outro princípio bíblico, ele vai querer melhor para o parceiro do que para ele mesmo, né? É altruísmo. Não, fazer o bem. Por exemplo, tem homem que compra tudo que ele quer, a mulher vai comprar, sei lá, um negocinho para ela, vira briga em casa. Né? Vira briga em casa, quer dizer, parece que o cara quer só pra ele. Isso é desamor, isso é egoísmo, isso não tem a ver com o que nós estamos falando. O que nós estamos falando é altruísmo. É melhor que ela tenha, ou é melhor que ele tenha do que eu. Né? Princípio bíblico. Se essas coisas não forem aplicadas assim, elas vão gerar conflitos. Vai gerar muito conflito. Por isso, total transparência, conta bancária, cartão de crédito, tudo tem que ser transparente um com o outro. Pastor, uma pessoa então que tá ouvindo a gente aqui, ou uma família, e pensa, cara, a gente não tem um orçamento familiar. Qual é o primeiro passo? Ótimo. Vamos falar. Primeiro passo. Pega o marido e a mulher. Não pode ser um sozinho. Okay. Quando eu dava minhas palestras de finanças, eu dava exercícios. E eu já sabia quem ia dar certo e quem não ia dar, porque eu falava assim, por exemplo, vamos fazer o orçamento familiar essa semana. Aí eu ensinava passo a passo. Gente, condições para se fazer. Primeiro, senta o marido e a mulher. Segundo, peguem um mês de referência. Porque se eu te perguntar assim, Mateus, você sabe quando você gasta de supermercado? Pode ser que você vira para mim e fale assim, não tô muito certo. Eu acho que é entre um tanto e tanto, ok? Sim. E tá tudo certo. Ninguém é obrigado a saber assim de cabeça, não. Mas para fazer budget, para fazer orçamento, o que você faz? O que eu recomendo? Pega um daqueles negocinhos de imã, pega ali na geladeira e durante um mês, tudo que comprar, bota o recibo ali. Okay. Ou no envelope, ou numa gaveta, onde não vai perder. A Nera passou num lugar, comprou 1 galão de leite, põe lá o recibo. Você comprou a compra para 10 dias, põe lá o recibo e tal. Quando for no final do mês, você soma e fala, bom, esse mês nós gastamos X. Então você tem um valor referência para o próximo. Certo. Entendeu? Então, senta os dois e os dois constroem orçamento. Legal. Eu ia te fazer uma pergunta. Você ainda joga bola? Sim. Tem mensalidade naquele negócio que você joga bola? Se você não paga, mas fala que tem, porque se alguém paga pra você, Não. Toda vez que eu vou, eu pago. Ok. Toda vez que você vai, você paga. Sim. Então, vamos supor que você paga 10 vezes, 10 dólares cada vez que você for. É exatamente isso. E vamos supor que você joga 2 vezes por semana. Isso. Ok? Então, você tem 20... Sim. Só que não são vezes 4, são 4,5, porque o ano tem 52 semanas. Sim. Então você tem 100 dólares por mês de gasto aí, ó. Tá vendo? Aí, meu bem, ó, tem um futebol, bota aí. Aí a Nera vai no salão fazer uma escova de cabelo, por exemplo, 2 vezes por mês. Vai supor, eu não sei quanto custa uma escova de cabelo, vamos supor que custa, sei lá, 50 dólares também. Você sabe, Roberto? Aí, o Roberto sabe que ele faz escova ali, né? Tá certo? Então, 50. Aí, 50 vezes 2, 100zão. Tá lá, 100 da Nera ali, tá vendo? Tem as coisas que são comuns, mas vamos supor, você tem seu carro, ela tem o dela. Você dirige mais do que ela. Você gasta mais gasolina do que a dela. Então, você tem que... Por isso que tem que ser juntos. Não adianta a Nera ficar lá adivinhando as coisas ou você fazendo. Meu bem, vem cá, quanto que a gente gasta nisso? Naquilo. Tal. Né? Você imagina você tentando adivinhar quanto que gasta com o presentinho do Elijah pros amiguinhos dele. Muito melhor a Nelly vir e falar, porque geralmente a mãe tá mais envolvida nisso do que o pai e tal. Então o orçamento tem que ser feito pelos dois, Matheus. Legal. Pastor, é tão mais fácil hoje em dia fazer isso.
E principalmente se você está aplicando o princípio que nós somos um. Por exemplo, eu vou fazer meu orçamento, é muito fácil. Porque eu vou lá, eu abro um aplicativo que tem a nossa uma conta juntos. E ali eu vou anotando, nossa, aqui foi gasolina. Eu nem sei qual foi o meu carro, qual foi o dela. É a nossa gasolina, eu vou colocando. Isso aí. Mas você quer ver, Matt? Se o casal quiser, baixa uma planilha. Tem inúmeras planilhas na internet gratuitas. Chama Family Budget. Family Budget, ou em português, orçamento familiar. Baixa uma, tá lá, aluguel. Meu bem, quanto paga de aluguel? 1.000, bota lá. Né? Luz, tanto. A gente paga internet, paga quanto? Tanto. E os telefones celulares? Tanto. Blá, blá, vai colocando. Vai construindo. Eu tenho um aplicativo que eu uso, chama Truebill. Ele é linkado ao a sua conta bancária. Ele faz tudo isso pra mim já. Não, se você é igual o Mint, mais ou menos. Você aperta um botão, ele puxa tudo de lá e cria já e te mostra o que tá sendo. Só qual... assim, eu vou ser cauteloso para falar, não é que eu não gosto, eu gosto desses aplicativos. Qual é o problema? Ele não cria um orçamento para você, ele te mostra onde você tá gastando. Isso. É diferente. Né? O budget eu vou criar. Eu sei todas as minhas despesas, eu tenho aqui tudo. Até se tem gente que manda, por exemplo, oferta para um parente necessitado no Brasil. Põe tudo ali no papel e aí eu vou olhar e vou ver os meus gastos e o meu ganho e eu vou ver se eu preciso começar a fazer cortes. Isso. Porque aí é o ponto 2 do orçamento. Você me perguntou como é que faz. Senta os dois juntos, escreve tudo. Depois compara com a entrada. Em economia, Matheus, entrada é tudo que você ganha. Sim. Saída é tudo que você paga, tudo que vai, né? Então, falar numa linguagem bem simples, porque vai ter alguém que não... Aí, o marido e a mulher vão olhar e falar, meu bem, nós estamos ganhando junto aqui 3.000, mas nós estamos gastando 3.200. Então, eu brinco muito quando eu estou dando os cursos de finanças com alguns ditados, igual esse aí do dinheiro. A outra é o seguinte, quem quer sair de um buraco, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de cavar. Você está dando o primeiro passo é para de cavar. Depois nós vamos ver como é que sai daqui. Mas para de aumentar o buraco. Então, se está gastando 3.200 e gasta 200, é hora dos dois olharem e falar, meu bem, então vem cá, vamos ver o que a gente tem que cortar. Ó, seu futebol. Ah, não, meu futebol é sagrado, é a única coisa que eu faço. Corta aí da sua escova de cabelo. Não, mas aí meu cabelo vai arrepiar, vai ficar feio, não sei o que tem. Não. Então, meu bem, que tal você jogar só 2 vezes, ao invés de ser 4? E que tal eu fazer só uma escova, ao invés de serem 2, por exemplo? Ou que tal a gente reduzir o nosso canal de cable? Às vezes a gente reduz para um pacote básico, né? Tira aí todos esses canais especiais por um tempo. Ou que tal, sei lá, alguma coisa. Vou fazer a comida, você leva. Ou ao invés de tomar 2 cafés, você vai tomar só 1. Ou seja lá o que for. E aí é hora de fazer corte, Matheus. Até alguém me pergunta assim, igualar? Não. Não. A regra de ouro, eu tenho aplicado essa regra na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Apliquei na igreja, apliquei em empresas que eu ajudei. Para mim, não existe nada mais fantástico do que essa regra. Você não pode gastar mais do que 70% do que você ganha. 70%. Por que 70%? Porque eu creio que 10% não é meu, eu preciso usar ele para a honra e para a glória de Deus, né? 10% é do Senhor. 10% é meu. Aí eu vou falar sobre isso. 10% é pro meu prazer. Porque tem gente que trabalha e fala assim, eu ganho 5.000. Eu pergunto, quanto que sobra? Sobra nada. Eu falei, então você ganhou 0. Você ganhou 0. Porque o que sobra é o que é o meu prazer, ué. Eu vou comprar uma roupa ali que eu quero. Eu vou, sei lá, sentar num lugar comer uma comida que eu gosto. Eu vou chamar um amigo pra gente pagar pra ir num boliche. Sei lá, whatever, né? Então, 70% é gasto. 10% é de Deus. 10% é meu. E os outros 10%? É o investimento. É onde você vai começar a economizar para depois que tiver uma quantia, você investir. Economia aumenta a quantidade de dinheiro. Investimento faz a pessoa ficar rico, ou bem de vida, ou adquirir as coisas que ela quer. Ninguém fica bem de vida só economizando. Por quê? $1.000 colocar debaixo do colchão hoje é 1.000. Daqui 10 anos é 1.000. Ele nem tem mais o poder de 1.000, mas ele é 1.000. Agora, $1.000 investido hoje, daqui 10 anos, ele pode ser 3, 4, 5, 6 mil.
Pastor, obrigado por isso aí. Não. Obrigado mesmo. É algo que eu nunca tinha pensado. No quê? No 70 e os não, 310. essa foi a regra que eu apliquei aqui na igreja sempre, Mateus. Legal. Nunca. Nossa igreja, nem que eu tivesse que ajustar salário, inclusive o meu. A minha sugestão para o conselho era sempre essa. Nossos gastos não ultrapassam 70%. No nosso caso, 10% não é nosso, né? Sim. Mas 70% é os nossos gastos. Nós vamos investir 10%, por exemplo, em ações humanitárias ou em pregação do evangelho em outros lugares. 10% nós vamos colocar de lado, porque se quebra se quebra um aparelho desse, nós temos como fazer isso e tal, né? E 10% vai ficar aí para coisas eventuais que aparecem no mês a mês. Mas o nosso alvo vamos viver com 70% do gasto nosso, incluindo tudo, missionários, gastos com salário, manutenção do prédio, tudo que nós precisamos. E olha, alguém pode me perguntar assim, e dá certo? Ora, é a prova disso. A New Life está aqui há 22 anos, com a finança muito estruturada, nunca conhecemos dificuldade. Eu já vivi, Mateus, que é outra coisa. As pessoas falam assim, meu salário não dá para me viver. Tá, então, eu já vivi, eu e a Ana, claro, era uma outra época, uma outra perspectiva de vida. Eu e a Ana com a Sara, a Sara já tinha nascido, a Sara já era menininha. Nós vivemos com $600 por semana, Mateus. Eu nunca peguei dinheiro emprestado com ninguém. Uau. Nunca. Aliás, eu nunca peguei dinheiro emprestado na minha vida. Já peguei para fazer investimentos. Mas não para dizer assim, Mateus, não tem como pagar. Eu não sei o que é isso. Mas então, como? Ora, nós fomos para um apartamento de um quarto só. Dividimos o nosso quarto com a Sara. A Ana inventou lá um armário bonito que ela pegou. Nós achamos no lixo esse armário e ela pôs papel de parede nele, você precisa ver, inventou. A Sara dormia de trás dele, a gente dormia do lado de cá. A gente tinha uma vida muito mais modesta, né? Vamos supor, você me oferecia uma camisa, eu falava, Mateus, ó, maravilha, e quando eu não comprava aquela camisa. Enfim, se ajusta. Então, meu lema é, salvo as exceções, porque senão daqui um pouquinho um doido ouve isso aqui e fala, o senhor não tá levando em consideração o quê? Salva as exceções. Sim. Todo mundo vive com o que ganha, Mateus. Todo mundo. Depende se ele vai querer ajustar para viver com o que ele pode viver. Isso é muito comum aqui, né, pastor? Demais. Porque a gente vem do Brasil, por exemplo, né? E a gente tem isso em nós que a gente quer mostrar pro pessoal de lá que a gente tá bem. Ou até mesmo para as pessoas aqui. Ó, eu já estou bem. Aí o que acontece? Você começa a comprar coisa de marca, você pega um cartão de crédito, você começa a gastar dinheiro que você não tem. E tudo isso pra quê? Pra mostrar... Não, e o tanto que as possibilidades aqui são grandes. Então a pessoa... é igual um menino que chega numa fábrica de balinha. E ele fala assim, eu vou chupar uma de cada um. Né? Ontem, curiosamente, você falando isso, eu conversei com um adolescente e olha que coisa interessante. 2 amigos, um tinha um telefone que era um iPhone 8. Não, 3 amigos. Um tinha um iPhone 8, 2 tinham um iPhone 8 e um tinha um iPhone, acho que... o XS, que era o que a gente chamava de 11 também, né? O XS. Esses 2 que tinham o 8, o telefone já estava bugado, já tinha uma porção de coisa, memória muito pequena, não dava mais para os joguinhos, aplicativos. Combinaram e falaram assim, vamos pedir os nossos pais para dar um mais novo pra gente? Pediram. Como o 12 estava saindo, os pais falaram, eu vou dar o 12. Vou dar o 12. Vamos supor que seja eu, você e o Roberto e os 3 meninos da conversa. Seu pai vai te dar um 12, meu pai vai me dar um 12. O Roberto, que tinha o 11, o XS, falou assim, não, eu também quero o 12. Não, pra quê? O seu é novinho, o nosso é porque tá velho, o seu tem mais memória. Não, mas eu não vou ficar atrás de você. Olha o que me... Não vou ficar atrás de vocês, eu quero mesmo o telefone. Então tem essa coisa da competição. Por quê, Mateus? Porque uma sociedade se estrutura muito baseado no poder. E no poder dividido em diversas áreas. Uma delas é o poder de ter. Ter dá poder, aparentemente, para a pessoa. Eu posso comprar uma Mercedes. Então aquilo me dá senso de vitória, de conquista, de realização. Mas às vezes eu estou devendo até o pneu, a câmara de ar do pneu da Mercedes é uma dívida. Então talvez não fosse o momento de eu ter essa Mercedes, talvez não fosse o momento de eu... meus amigos estão tudo andando de Mercedes. Ok, legal, parabéns para eles. Talvez vai chegar o meu dia, talvez também não vai chegar. Mas chegando ou não chegando, o que eu não vou fazer é colocar o meu pescoço na guilhotina para poder ter uma coisa que agora não é a possibilidade de eu ter.
Legal. Você abraçar a sua história, né? Isso. Essa aqui é a nossa realidade. Isso. Tudo eu gosto de aplicar. Quando penso em finanças, eu penso no Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico pensando assim, cara, se eu não tenho, é porque eu não preciso. Porque tudo que eu preciso, o meu pastor não vai deixar faltar. Então, assim... Mas o pessoal confunde, eles acham que Deus vai dar tudo que nós queremos. Não. Eu quero coisas que às vezes Deus vai conceder que eu tenha. Eu vou ter que trabalhar, economizar, lutar, aprender e talvez eu vou ter. Por exemplo... Eu tenho vontade de pegar minha bicicleta e dar uma volta nos Alpes da Suíça. Eu tenho vontade. Aí, agora, eu tenho que pagar uma passagem de avião. Eu tenho que arrumar um lugar lá de eu ficar. Eu tenho que alugar uma bicicleta lá, ou se eu quiser levar a minha, é mais cara ainda para levar. Tem gastos, ok? Deus tem que me dar isso? Não. Ele pode até tocar uma pessoa que fala assim, eu vou te dar aquele passeio que você quer. Whatever, pode acontecer. Ou pode ser que Deus vai me dar saúde para trabalhar. Né, equilíbrio financeiro, todo mês eu ponho um pouquinho de lado, tananã. Um dia, quando puder, quando não for privar a família, quando não for fazer nada, às vezes eu vou lá e faço o passeio. Entende? Sim. Agora, tem gente que acha assim, que ele quer uma coisa, Deus tem que dar. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, que é muito complexo isso, eu vivi isso muitas vezes. Existem pessoas que melhoram muito de vida financeiramente. Sim. E com isso eles compram casas muito bonitas. Certa vez eu aconselhei uma pessoa... Na área de finanças, e eu vi que a pessoa estava muito amarga pela falta de uma casa, e ela falava pro marido dela, não, mas nós temos que comprar. Eu falei, mas vocês não, o que vocês ganham, olha aí o papel, o orçamento não mente, vocês não conseguem pagar o mortgage de uma casa nesse momento. Não, mas eu quero, aí eu parei a conversa, falei, vamos ver o que tá por trás disso, o que é, fala pra mim, eu sou seu pastor, só tô aqui pra te ajudar, você não tá me pagando pra cuidar do seu dinheiro, fala pra mim o que é. Não, pastor, é porque minhas amigas todas já compraram casa. Desse jeito, Matheus, ela falou pra mim. Assim, numa triste sinceridade, todas minhas amigas já compraram casa. Falei, filha, mas o timing é diferente. Seu marido não é o marido delas, o seu marido faz um tipo de coisa, que o dinheiro vai entrar menos, o marido dela fez um outro tipo de coisa, um ali acertou, o outro aqui errou, enfim, tem tantas variantes. Aí eu disse pra ela que o apóstolo Paulo disse, né? Eu falei, você não está lembrando do que o apóstolo Paulo disse. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não estou falando para você falar assim, então tá bom, parei na vida, nunca vou ter uma casa. Não. Mas você tem que estar contente no apartamento que você está. Porque senão você não estará contente na casa que você vai. Porque essa amiga que você está falando, daqui 5 anos ela compra uma casa maior ainda. Aí você vai ficar doida, né? Aí você vai falar, bom, e agora? O que é que eu faço? Né? Então, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância é um dos princípios básicos para a gente poder ter felicidade. Legal, e planejando o futuro, né? E aí vai planejando o futuro, Então, tem tanto pra gente falar nessa área, né? Nem tocamos na questão de investimento e tal, mas o que eu diria pros casais, pros solteiros, pra quem vai ouvir a gente? Não perca mais nenhum dia. Legal. Não perca. Vá hoje, senta, faz seu orçamento. Deixa eu só dar uma pincelada em economia, Matheus. Os meninos 20, 21, 19... deviam estar economizando desde agora. Quanto? Quanto você dá conta? É $20? Põe de lado. Mas o que eu vou fazer com $20? Quer ver? Eu respondi essa pergunta inúmeras vezes. Uma vez eu falei assim, gente, tava dando um curso de finanças, falei, vamos ter um alvo? Todo mundo vai economizar $100. Vamos tentar? Aí um cara levantou a mão e falou assim, o que $100 vai me fazer melhorar? Falei, vamos pensar. É reasonable a sua pergunta? Vamos pensar. Se você economizar $100, falei assim pra ele, você viaja de vez em quando? Ele falou assim, eu gosto de uma vez por ano, eu vou na Flórida. Falei, tá, quanto você gasta? Não faço conta não. Falei, vamos fazer uma conta? Passagem de avião, acho que na época colocamos tipo 220, ida e volta. Passagem de avião, 220. Um hotel pra você ficar lá. Ele falou, eu fico num hotel bem simples, coisa aí de $100 por dia. Quantos dias você fica? 5, então 500. Né? 500 com mais 200, 700, 720. Aluga um carrinho, quanto? $25 por dia, vezes 5 dá 75. Então, estamos lá, quando nós estávamos, 720, 775, né? Aí, comida, que tanto? Eu sei que ele fez as contas lá, dava 1.300 e pouco. 1.300 e pouco. Falei, tá. Falei, como é que você viaja? Ele falou assim, eu sempre ponho no cartão de crédito, tudo. E depois fico pagando aqui um tempão. Falei, tá, se você economizasse 100, só 100,
No final de um ano você tinha sua viagem. Paga. Paga. Sem você fazer dívida, sem você ficar estressado. Nada, você sabia que o dinheiro estava ali. E outra coisa, no final do segundo ano você tem 2.400. Se nós não colocarmos nenhuma taxa de juros, nenhum investimento. Você tem 3.600 em 3 anos. Mateus, eu já ensinei adolescente a comprar carro desse jeito. Já trabalhei com pessoas para adquirirem coisa que eles gostavam desse jeito. Mas assim, todos vocês que estiverem me ouvindo, pessoas mais jovens, comece a economizar. Tô de meia idade. Comece a economizar. Aí tem uns que já falam para mim, eu já perdi a oportunidade, eu já tô com 50, não dá mais. Aí eu pergunto o seguinte, você tá pensando em morrer agora, recente? Né? Porque ninguém tem na agenda, vou morrer daqui 3 anos. Mas não. Falei, se você viver... meu sogro tem 80. Minha mãe tem 86. Então, quer dizer, se em 50 anos a mamãe tivesse falado isso, 36 anos se passaram e ela não fez nada. Então, você pode fazer. Você pode fazer. Não existe época para começar a economizar. Não existe época para começar a investir. A época é hoje. É hoje. Né? Pastor, obrigado. Muito prazer. Obrigado. Então, pessoal, se isso te abençoou, e eu creio que abençoou, eu já tenho algumas coisas aqui que o senhor falou dos 70, 10, 10, 10, pra mim, aquilo eu vou levar comigo, começar a aplicar já. É isso aí. Então, se isso te abençoou, faz dois favores pra gente. Coloca aqui no comentário algo que você gostou demais, que outra pessoa vai ler e pode aplicar na vida dela também. E segundo, se você não curtiu o vídeo no começo, curte agora, porque isso vai levar esse vídeo para outras famílias e pode ser bênção para mais pessoas, o que é o nosso alvo aqui. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Amém.